Bom, meu nome é Letícia, eu sou do terceiro ano do médio e eu vou abordar um tema pouco falado, que é chamado de minoria modelo. Esse foi um nome que surgiu na comunidade amarela asiática dos Estados Unidos há muito tempo atrás para conseguir ditar como é feita o preconceito destinados a povos amarelos e asiáticos com base em falas, estereótipos e elogios velados, né? Como que japoneses, chineses, coreanos são povos sérios, éticos, endinheirados, trabalhadores e entre outros, né? O que determina uma etnia com base em falas sem o maior fundamento ou embasamento e que se constitui no imaginário coletivo das pessoas. Mas para conseguir entender bem como se deu esse tipo de falas e qual foi as suas origens, a gente tem que voltar um pouquinho no século XIX, que é onde, principalmente nos Estados Unidos, é legalizada a ideia de que os chineses, principalmente, são povos nojentos que comem rato e fumam ópio, né? São povos primitivos e é onde, em 1882, acontece uma lei de exclusão aos chineses, né? Com segregação racial com base na sua etnia, né? Na sua nacionalidade, com essas segregações em casas, escolas e também bastante linchamento por parte de crianças em relação a outros tipos de crianças que são chinesas. Então, a população chinesa que morava nos Estados Unidos na época era muito excluída e isso era legalizado, era uma lei. Bem legal, né? Depois vem o perigo amarelo, né? Que se constitui principalmente na Segunda Guerra Mundial, porque desde sempre o Japão, quando adotou um estilo de país imperialista, buscou a igualdade racial, principalmente para os Estados Unidos, já que era uma das maiores potências desde então. Mas ele nunca foi visto como tal e nunca foi aceitado. Suas ideias também. Era sempre meio que um povo excluído. Não que isso seja justificativa para tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e os atos criminosos horrendos que o Japão cometeu, principalmente com a Coreia e a China. Mas, por não ter conseguido esta igualdade racial e inserção na política, ter voz também, na época, o Japão se aliou a Hitler, que estava no comando da Alemanha nazista. Então, isso foi um grande ponto para fazer um mecanismo de outro tipo de ideologia que combate os asiáticos e japoneses que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo, que moravam nos Estados Unidos, né? Sua nacionalidade era estadunidense porque eles nasceram lá, mas eles tinham familiares japoneses e sua origem era japonesa. Então, tiveram que pagar as contas, né? Tiveram que arcar com as consequências que não tinha nada a ver com aquelas pessoas. Aí, após tudo isso desse perigo amarelo, os Estados Unidos, ele não tem mais só um alvo, né? Que é a estereotipização de povos asiáticos e tudo mais, mas ele também tem o medo do vermelho, né? O medo do comunismo, que também tem vertentes na China, então volta numa perseguição só a japoneses, mas também a chineses nos Estados Unidos. E aí você pensa assim, tá, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Tudo a ver, né? Porque a maioria das ideias, jeitos de viver, valores que são estadunidenses, principalmente antigamente, vinham importados pro Brasil e nós, com a síndrome do vira-lata, não todos, né? Mas é o que é inconscientemente implantado e importado pra cá, acabamos acatando esse tipo de ideia bem mirabolante, né? Podemos dizer assim. Alguns tipos dos comentários que alguém já deve ter escutado, ou tipo, que são muito recorrentes, é que eles parecem até inteligentes, mas um pouco sujos, né? São nojentos. Ou que o asiático em si, eles copiam tudo e roubam a tecnologia do mundo pra meio que copiar, colar e colocar na Shopee, né? Na Shopee e na Shein, que são empresas extremamente capitalistas, né? Mas que antes de existir Shopee e Shein, já existiam outros tipos de empresas também, e principalmente fast foods, que são baseados em uma alta visão de lucro e capitalismo estadunidenses e ninguém falava nada, né? Voltando para a ideia do Brasil, que acata todo tipo de informação, valor e, enfim, tudo que já foi dito, que vinha de quem? Da maior potência da época e que ainda hoje está no primeiro, né, de maior potência, os Estados Unidos, né, os queridos Estados Unidos. Bom, para o Brasil, aconteceu da mesma forma, mas aconteceu, por exemplo, os preconceitos e tudo que ocorreu veio do mesmo jeito, só que sempre um pouquinho mais velado ali, né, porque o Brasil, ele é desses, e também com algumas características específicas, né. Bom, os imigrantes que eles eram japoneses e chineses, eles vinham para suprir a mão de obra que estava acontecendo no nosso país. Aí você pensa assim, né, a guerra acabou, nosso país já não é mais colônia, então a abolição da escravidão também já aconteceu. Sim, ela aconteceu, mas o país estava com mão de obra em falta. Que estranho, né? Bastante problemático, mas é o que acontecia no Brasil. Pessoas que eram escravizadas, elas não trabalhavam, elas, pelo menos não era a estampa e a imagem que o Brasil queria manter de trabalhador ou população pro país, né? Então foi implementada uma política migratória principalmente com o objetivo de embranquecer, mas também os japoneses e chineses novamente viraram peões de mão de obra para outro país, que no caso foi o nosso, né? O primeiro governo de Getúlio Vargas, ele faz uma implementação de política migratória restritiva que veta certos povos como os judeus, ciganos e negros de entrarem no nosso país. A ideia de japonês ser tudo igual, de que é a mesma coisa, primeiramente já banaliza totalmente a cultura de um povo com outros tipos de povos, que são os outros tipos de asiáticos, como árabes, coreanos, chineses, tailandeses. E também, segundamente, que quando se fala especificamente dos japoneses, tecnicamente os japoneses na época eram um conjunto de ilhas e feudos, né? Então eles só se transformavam, não se transformavam, mas só eram ditos como unicamente japoneses quando eles vinham pra cá pro Brasil. Porque até então, quando vocês buscam estudar a história do Japão, claramente tem guerras entre povos. A parte sul e norte, né? Okinawa também, as comidas, principalmente, tudo, até o vocabulário. Por exemplo, aqui em São Paulo é um tipo de vocabulário. Quando a gente vai pro Nordeste é outro, é uma cultura totalmente diferente. E era mais ou menos assim que o Japão se constituía, e até hoje também o vocabulário é um pouco diferente em certas regiões. Então, ele só
eram japoneses todos iguais quando eles vinham pra cá. E ainda assim tinham que conviver todos juntos, mesmo com rixas, porque o país estava ruim, a vida deles estava ruim, e eles estavam procurando uma melhoria de vida. Mas, né, isso aí é só aquela utopia que a gente sempre tem, e na realidade o que acontece é que a população japonesa cada vez vai ficando mais isolada, a primeira onda de imigração japonesa cada vez vai ficando mais isolada dos outros povos, quando ganham pequenos terrenos pra trabalhar nas lavouras também. Não era permitido, né, falar japonês, por um certo momento, por um certo período não era permitido, os nomes eram mudados, as roupas, os costumes, o jeito de comer, tudo era nojento, tudo era esquisito e tudo era exótico. Então, além de todas essas intrigas que já foi comentada entre eles mesmo, quando eles vinham pra cá, ainda eram, de certa forma, excluídos do resto da população, o que resultou num isolamento degradativo, né, durante todo esse período. Já a segunda onda migratória, que aconteceu da mesma forma nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, eram também japoneses, mas as mentalidades eram diferentes e o estilo de vida também era diferente. O Japão já tinha se reconstruído, a economia do país lá já estava melhor. Então, eram pessoas que tinham grana, eram pessoas que tinham estudo, e quando vinham pra cá, os próprios japoneses da segunda onda migratória viam os das primeiras como povos da fazenda, povos até mesmo burros, sem estudo, e o fato de misturar em português com japonês era motivo de, sabe, meio que um olhar de desprezo por essa segunda onda migratória. E essa segunda onda migratória também se constituiu como o quê? A minoria modelo, né? Quem foi que foi feito pra ficar como minoria modelo? Os que trabalham intensivamente, os que são passivos, os que são sérios e éticos. E aqui no Brasil, a mesma coisa. Os que são cheios da grana, que são estudiosos. Essa foi a minoria modelo que se constituiu no imaginário das pessoas. Talvez, até um pouco mais no nosso, por a nossa geração ter um grande consumo de cultura asiática, principalmente coreana e japonesa, por meio de músicas, filmes, doramas, animes, produtos de maquiagem. E a geração passada, por ter vivido numa época que era diferente, né? Por mais que os países estivessem se ascendendo economicamente, a cultura não era tão... o mundo não era tão globalizado, então o consumo dessas culturas não eram tão vistas, e sim mais europeias e também estadunidenses. Então, talvez por isso, quando você for falar com algum idoso preconceituoso, ele enxergue povos asiáticos e japoneses como nojentos e baseados em esses estereótipos. E aí, os pontos negativos aqui, hoje também, eles são extremamente sexualizados, os homens, né? As mulheres passivas, caladas, sabe? Nenhuma genética define ninguém, e nenhuma etnia dita a forma como você tem que ser, sabe? E um mito muito grande que era acreditado era que aquela população que veio pra cá, o nosso país deu o que elas precisavam. O nosso país e os Estados Unidos também deu o que aqueles povos asiáticos estavam precisando, uma condição de vida melhor. O que não foi o que aconteceu. Aquela população, a primeira que veio trabalhar nas lavouras, elas não saltaram, elas não ascenderam economicamente. A segunda onda de japoneses que vieram pra cá pro Brasil já vieram com dinheiro do Japão. Então, quem era de família pobre, que trabalhava lá nas lavouras, continuou no mesmo ciclo, continuou isolada do resto da população e vinha aquele sonho de voltar para o próprio país, mas já não era mais condizente com os feudos que existiam antes e nem da onde eles trabalhavam no Brasil. Então, mesmo voltando para o Japão, eles não conseguiam se ascender de forma plenamente reconhecida como japoneses, por mais que tivessem nascidos lá, e sim sempre como gaijin, né? Que é um termo para quem não é da primeira geração de japoneses propriamente puro, vamos dizer assim, né? Porque essa influência que o Japão teve com a Alemanha nazista fez com que grande parte dessa ideia de pureza, não pureza racial, mas supremacia racial, o Japão como um país escolhido, influenciasse também a sociedade japonesa. Mas aí já é uma visão da sociedade japonesa e já é outro assunto, não se enquadra aqui nos preconceitos e estereótipos que tem no Ocidente, né? Que tem aqui. É esse o vídeo, espero que você tenha conseguido entender como se dá esse tipo de preconceito, como eles se englobam na nossa sociedade e como isso também deixa a população asiática, que é dita como esses preconceitos, sobrecarregada, porque é exigido, é imposto que qual é a sua personalidade, não sei, mas você tem que ser assim, porque se você não for, então você não é japonês de verdade. Ficando música em japonês, fala em japonês, às vezes a pessoa nem sabe falar japonês, isso não é obrigatório. Às vezes a pessoa nem é boa em matemática, ela não é baseada em um estereótipo que foi criado para os povos que pertencem à sua etnia. Ela é um ser humano com suas especificidades, com sua identidade, com tudo que, todas as particularidades que cada um de nós temos, sabe? Então, fica sobrecarregado a ideia de sempre se exigir, ser uma minoria modelo que as pessoas querem que você seja, e que é baseado em quê? Estereótipos, né? Estereótipos, assim se constitui. E o mais problemático de tudo, que é uma reflexão aqui pra eu deixar de finalzinho do vídeo, é que assim, estereótipos para povos amarelos, para povos asiáticos, no caso, que sempre são os amarelos, né? Nunca falam dos árabes, nunca falam da Índia, então também são povos da Ásia, mas que são excluídos, né? Isso é bastante interessante de se pensar. É isso, espero que vocês tenham conseguido entender pelo menos um pouco de como isso se constitui na sociedade e as suas origens, né? Japonês ou brasileiro? Japonês ou brasileiro? Japonês ou brasileiro? Brasileiro. Quando eu estou no Japão, eu me sinto um japonês. Agora, quando eu vou para o Brasil, eu me sinto um brasileiro. Desde que eu estou aqui no Japão, eu sou brasileira. E quando eu vou para o Brasil, eu sou japonesa. Sou Nisei. O senhor sabe me responder se é japonês ou brasileiro? O senhor é japonês ou brasileiro? Eu sou Nisei, né? O senhor é japonês ou brasileiro? Eu sou mais meio a meio, né? Como diz o outro, né? Você é o quê? Nisei, Sansei, Yonsei? Não sei. Não sei.